Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos do Instituto Federal de São Paulo, no campus Capivari. Hoje a gente vem aí tratar de uma continuidade dos assuntos que a gente falou nas últimas semanas, então a gente conseguiu analisar todo o período colonial brasileiro e agora nós olhamos aí para o início do período imperial do Brasil, né? A gente começa a falar de primeiro reinado e já emendamos falando do período regencial brasileiro. O primeiro reinado ele se inicia em 1822 oficialmente, essa é a data que se considera, e ele vai se encerrar em 1831. A primeira questão, logo depois do que se consolidou chamar de independência do Brasil, né, do 7 de setembro, do Grito do Ipiranga, uma das questões que Dom Pedro tem que lidar é com as guerras de independência, porque não há uma aceitação da independência tão simples em todo o território da antiga colônia brasileira, uma vez que haviam ainda tropas leais a Portugal em algumas dessas regiões, assim como haviam também algumas tropas em algumas regiões que simplesmente não aceitavam uma independência em torno de Dom Pedro I e de uma monarquia. Importante marcar que nessas guerras nós tivemos a participação de indígenas, a participação de camadas populares e a participação da elite. Ora, esses grupos estavam lutando ao lado de Dom Pedro I, ora, esses grupos lutaram ao lado do Império Português. Essas guerras vão perdurar até o início de 1823, a mais longa delas acontece na Bahia, mas no início de 1823, Dom Pedro pode começar ali a pensar na consolidação mesmo efetiva de um governo brasileiro. E isso tem como primeiro passo a convocação de uma Assembleia Constituinte. Ele já tinha feito essa convocação inicialmente em 1822, mas com o fim das guerras de independência, essa Assembleia pode finalmente se instalar no Rio de Janeiro para escrever a primeira Constituição do Brasil. Em 3 de maio, chegam lá os membros dessa Assembleia, na sua maioria membros das nossas elites, né, são proprietários rurais, juristas, alguns membros da igreja, e é muito claro, desde o primeiro momento, que a pretensão do que queria a Assembleia Constituinte e a pretensão do que queria o imperador eram diametralmente opostas, né? Dom Pedro era muito mais autoritário, muito mais absolutista do que a Constituição que essa Assembleia pretendia realizar. Nós temos um vislumbre de um rascunho de projeto de Constituição que eles fizeram. Ainda não é um projeto, porque o projeto de Constituição é quando eu estou levando ela escrita para votação. Aqui ainda é um rascunho que ganhou o apelido aí na história de Constituição da Mandioca. 3 fatores ressaltam aos olhos. Eles pretendiam limitar efetivamente o poder do imperador, o poder do rei, que Dom Pedro exerceria exclusivamente o cargo ali como um poder executivo. Havia a pretensão de instalação no Brasil de um voto censitário, que garantiria assim, que o poder continuasse na mão das elites. O apelido dessa Constituição vem de como eles queriam calcular essa renda que a pessoa deveria ter para poder participar das eleições. Eles calculavam no valor de alqueires de mandioca naquele momento. E havia uma xenofobia muito clara, com uma proibição da participação de portugueses na política brasileira, exceção para o próprio Dom Pedro. No entanto, o choque entre a Assembleia e Dom Pedro vai se tornando cada vez maior e, finalmente, dia 11 de novembro de 1823, Dom Pedro usa suas tropas para dissolver essa Assembleia, o que ficou conhecido como Noite da Agonia. No entanto, século XIX, pós-iluminismo, o Brasil não poderia simplesmente se tornar uma monarquia sem Constituição. Em 1824, finalmente a primeira Constituição desse Brasil independente fica pronta. Ela foi uma Constituição encomendada e outorgada por Dom Pedro. Então é uma Constituição que ele encomendou a escrita e que ele impôs sobre a população. Mas isso não significa que ela ignora completamente aquilo que as elites tinham pedido ali em 1823. Por exemplo, ela mantém uma eleição censitária, então ela continua exigindo um nível de renda para a participação eleitoral, criando 4 níveis aí diferentes de renda, porque ela se tratava de uma eleição indireta. Então você tinha o eleitor
de paróquia, o eleitor de província, o deputado e o senador. Para cada um desses níveis, você precisava ter uma renda maior. Ela também cria o sistema de padroado, que mantém ali uma proteção do Estado brasileiro à Igreja Católica, reconhece a Igreja Católica como igreja oficial do Brasil, ainda que preveja também a liberdade de culto. Tá? O governador da província passaria a ser escolhido pelo imperador, então ele ia indicar aqueles que governariam as províncias brasileiras, e a grande novidade dessa Constituição, a divisão de poderes, que não segue aquela divisão clássica que a gente está acostumado, executivo, legislativo e judiciário, porque ela cria um quarto poder. Então, o executivo seria exercido pelo imperador e os seus ministros, o legislativo por deputados e senadores, o judiciário seriam os juízes indicados ali pelo executivo, e havia o poder moderador, exclusividade do imperador, e que permitia a ele interferir nas decisões dos demais poderes. Com o poder moderador, Dom Pedro garantiu um poder autoritário dentro da sua mão. Não podemos dizer que chega a ser um poder absolutista, pois havia uma Constituição. No entanto, chega bem perto disso. O poder moderador permitia a Dom Pedro manejar a política da maneira como ele achasse melhor. Esse autoritarismo evidenciado no fechamento da Assembleia de 23 e na outorga da Constituição de 24 já vai gerar para Dom Pedro uma primeira revolta ali contra o seu governo. Em 1823 explode no estado de Pernambuco a Confederação do Equador, né? Um movimento que está ligado a esse autoritarismo, mas que também vem das condições econômicas do estado, que passava por uma crise na agricultura já há algum tempo e vivia uma condição econômica bastante difícil, e que tem influência de líderes da Revolução de 1817, que ocorreu ali no estado de Pernambuco, contrário a Dom João VI. Entre os líderes mais importantes estão Cipriano Barata e o Frei Caneca. Eles chegam a tomar o governo de Pernambuco e propõem a criação desse novo governo, desse novo país, que eles chamam de Confederação do Equador. A ideia era formar, em grande parte do Nordeste, ali vocês veem em verde a marcação do que seria o território da Confederação do Equador, uma nova república. Então, separar esse território do Brasil e formar ali uma república. No entanto, Dom Pedro conseguiu reprimir muito rapidamente o movimento, que vai se desorganizando, e os principais líderes acabam sendo todos condenados à morte e executados posteriormente. A Confederação do Equador foi o primeiro, mas não foi o último movimento contrário a Dom Pedro que ocorre dentro desse primeiro reinado. Já em 1825, Dom Pedro vai ter que lidar com um segundo movimento, agora ocorrendo lá na região da Cisplatina. Cisplatina, que foi anexada ao Brasil pelo pai de Dom Pedro, Dom João VI, que hoje nós chamamos e conhecemos como Uruguai, é esse país. E em 1825, a Cisplatina pede a sua independência do Brasil e a sua anexação à Argentina. Era possível entender, uma vez que a Cisplatina fez parte do antigo Reino do Prata, do qual a Argentina também fez, e principalmente por ser um território que não tinha nenhuma relação histórica com o Brasil e não pretendia continuar dentro de uma monarquia. Se o governo argentino aceita muito facilmente essa situação, o mesmo não se dá com o governo brasileiro, e isso gera um conflito armado entre Brasil e Argentina, que dura 3 anos e que só vai se resolver a partir de uma mediação inglesa que propõe a independência completa do território da Cisplatina, aí já se chamando Uruguai. Então propõe ali a criação de um novo país. Isso vai ser aceito por Brasil e Argentina, e nesse contexto nasce o Uruguai. Mas para Dom Pedro, aquilo significou a perda de um território, pelo menos foi assim que grande parte da população assistiu a essa guerra, um território anexado por seu pai e que havia sido perdido por ele. Enquanto a Guerra da Cisplatina acontecia, Dom Pedro vai se ver envolto em outro conflito, esse lá em Portugal. Em 1826, Dom João VI morreu e o herdeiro do trono era Dom Pedro. No entanto, a Constituição brasileira, já prevendo isso, deixava claro que não poderia haver uma união entre os dois países na figura deste mesmo rei. Dom Pedro tendo que escolher
opta por abdicar ao trono português e indicar para ser sucessora em Portugal a sua filha, Dona Maria da Glória. Enquanto Dona Maria da Glória não pudesse assumir o trono, enquanto ela estivesse ainda indo para Portugal, tem todos os preparativos, Dom Pedro pede para que seu irmão, Dom Miguel, assuma como regente do trono. No entanto, Dom Miguel dá um golpe de Estado e se declara o verdadeiro rei de Portugal. Isso vai gerar uma guerra em Portugal entre aqueles que defendem Dom Miguel no trono e aqueles que defendem Dom Pedro ou a sua sucessora, Dona Maria da Glória. E nessa guerra, Dom Pedro várias vezes utilizou o dinheiro do Brasil para sustentar o conflito que ocorria em Portugal, que sempre pegou muito mal para ele aqui. É em meio a esses conflitos que estão acontecendo que a imagem de Dom Pedro, desse imperador autoritário, que gera problemas ao invés de soluções para o novo Estado brasileiro, vai ficando mais arranhada. Eu trago aqui um trecho do livro Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Eloise Starling, que explica ali em 1831 o quanto essa animosidade contra Dom Pedro vai se escalando, né? Dom Pedro, que tinha saído do Rio e ido até Minas para conseguir já tentar debelar algumas agitações que se colocavam ali contra ele, ao voltar ao Rio de Janeiro, vai ser recebido no meio de uma confusão. Enquanto os comerciantes portugueses, que eram aliados de Dom Pedro, tentaram preparar uma grande festa para receber o imperador de volta, os brasileiros, que estavam envoltos em boatos de que Dom Pedro tentaria um fechamento direto do Congresso, sentiram que aquela festa era quase uma ofensa à sua presença ali, ofensa ao próprio Brasil. E eles começaram a destruir todas as decorações preparadas pelos portugueses para a recepção do imperador, e isso vai gerando um conflito entre brasileiros e portugueses nas ruas brasileiras, que fica conhecida como Noite das Garrafadas. Apesar desse nome, não durou uma noite só. É um conflito que se inicia no dia 11 de março e que só vai ser completamente controlado no dia 17. Então são 6 dias de conflitos nas ruas entre aqueles que defendem Dom Pedro e aqueles que querem a sua renúncia. No entanto, a resolução desse conflito de rua não significa o fim dos problemas de Dom Pedro, porque já entre os partidos políticos, à época conhecidos como Moderado e Exaltado, apesar dos seus interesses diversos, ambos os partidos já começavam a deixar claro que era preciso retirar o imperador do poder. Dom Pedro tenta manejar a situação, ele tenta resolver colocando um ministério composto exclusivamente por brasileiros, depois ele tenta colocar um ministério composto só por portugueses, e ao final da situação ele vai resolver abdicando. Então, com um governo cada vez mais insustentável, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do governo brasileiro em nome do seu filho, Pedro de Alcântara, então uma criança de 5 anos. Para muitas pessoas, mesmo à época, os documentos históricos nos permitem ver isso, a abdicação do Dom Pedro foi a garantia da independência do Brasil, uma vez que agora nós tínhamos como imperador uma criança, né? Alguém nascido efetivamente no território brasileiro. Dom Pedro, com grande parte da sua família, deixa o Brasil naquele ano, vai rumo a Portugal, onde ele vai lutar ali contra Dom Miguel para recuperar o trono efetivamente para sua família. Com a partida de Dom Pedro se inaugura no Brasil o chamado período regencial, que vai durar de 1831 e 1840. Esse período se dá porque nós temos um imperador, mas um imperador menino, um imperador de 5 anos que não pode assumir o trono efetivamente, segundo a lei, até os seus 18. Então, quem governa enquanto o imperador não pode governar? A Constituição previa isso. Ela previa que deveriam ser escolhidos 3 pessoas entre aqueles que compunham o poder legislativo, entre os deputados, para poder governar. Contudo, como no momento da abdicação, nem todos os congressistas estavam lá, né? Nem todos os deputados estavam no Rio de Janeiro, uma vez que era um período de férias, provisoriamente foram escolhidas 3 pessoas para começar esse governo, enquanto não reuníamos todos os deputados.
O que acontece na regência trina provisória vai acompanhar o período das regências trinas, a escolha de 3 pessoas que promovessem um equilíbrio político entre as forças que existiam naquele momento. Bom, essa regência trina, ela toma decisões importantes para o Brasil. Entre elas, manter a Constituição de 1824, eles decidem não fazer uma mudança constitucional, anistiar os presos políticos, aqueles que tinham sido presos por fazer oposição a Dom Pedro, reintegrar todo o Ministério Brasileiro, que havia sido demitido algumas semanas antes por Dom Pedro, e finalmente a lei regencial, a lei que determina que os regentes são poder executivo, mas não podem acionar o poder moderador. Então, durante o período das regências, o poder moderador fica sem ninguém para executá-lo, uma vez que ele é um poder exclusivo da figura do imperador. Chegados os deputados já ao Rio de Janeiro, a capital, vão ser escolhidos 3 regentes que deveriam permanecer no poder até a maioridade de Pedro II, contudo, vão ficar no poder ali só até 1835. Dessa regência trina permanente, destaca-se a figura do seu ministro da Justiça, o Padre Feijó. Padre Feijó fez algumas contribuições importantes nesse período para a consolidação do Estado brasileiro. Ele criou a Guarda Nacional, que seria uma guarda composta pela elite, pelos grandes proprietários de terra, armados em nome do Estado, e que serviria para combater revoltas, possíveis revoltas populares que ocorressem. A ideia da criação da Guarda Nacional é porque o Padre Feijó não considera que um exército formado por camadas populares possa ser confiável o suficiente para resolver conflitos populares quando eles ocorrem. Padre Feijó também vai fazer uma reforma do Código de Justiça Criminal, que é uma reforma descentralizadora. Ele vai criar tribunais de justiça criminal em outras províncias para além da capital, Rio de Janeiro. E já nesse governo vão acontecer algumas poucas revoltas ali na capital, no Rio, que vão ser contidas pela ação do ministro da Justiça, do Padre Feijó. Em 1831, o Padre Feijó vai cumprir um acordo entre Brasil e Inglaterra que tinha sido assinado por 2 vezes diferentes. A primeira em 1810, quando nós assinamos um acordo, já falamos disso, assinamos um acordo com a Inglaterra prevendo que o Brasil promoveria o fim do tráfico negreiro o mais rápido possível. Bom, isso não foi cumprido e novamente, depois da independência, para reconhecimento da independência brasileira, em 1825, o Brasil assinou de novo um acordo com a Inglaterra, dizendo que iria acabar com o tráfico negreiro o mais rápido possível. Finalmente, em 1831, nasceu a lei feita pelo Padre Feijó, que proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Obviamente, essa lei imediatamente gerou um conflito com a elite, que não queria a diminuição da entrada de escravizados. Esse é o período em que começa a despontar uma economia cafeeira no país. E apesar de feita essa lei, poucas vezes foi cumprida, poucas vezes houve uma efetivação dessa lei dentro do Brasil. Então o que nós vemos é uma lei que ficou conhecida como Lei Feijó ou Lei para Inglês Ver, uma lei que existia no papel, mas que na prática efetivamente não impediu a entrada de novos escravizados no país. Em 1834, ainda durante a regência trina permanente, foi feito o chamado Ato Adicional, um ato que incorporava à Constituição de 1824 uma série de novos decretos. Entre eles, determinava o fim do Conselho de Estado, que havia sido criado por Dom Pedro, criava a possibilidade de haver assembleias legislativas nas províncias brasileiras, determinava que o Rio de Janeiro, por ser a capital, seria um município neutro, então não estaria ali no entorno das legislações criadas para o Estado, para a província do Rio de Janeiro. Transformava o que era a regência trina numa regência una, então uma única pessoa governando, e ficou conhecido como uma reforma descentralizadora.
Neste momento, aqueles partidos que nós chamamos, moderados, exaltados, vão começando a conformar aqueles que vão ficar conhecidos muito mais no segundo reinado, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Bom, com a transformação da regência trina em regência una, é preciso escolher esses regentes. E pela primeira vez nós vamos ter uma escolha baseada no voto direto, apesar de ainda censitário. No entanto, esse período fica conhecido como experiência republicana. Tá? O primeiro regente, experiência republicana, explicando porque é justamente uma escolha de um governante pelo voto. O primeiro regente escolhido é o Padre Feijó, que governa o Brasil de 1835 a 1837 e que vai enfrentar no seu governo uma série de revoltas que tornaram esse governo absolutamente insustentável. Em 1837, com a saída do Padre Feijó, nós temos a entrada do Pedro de Araújo Lima, que era um conservador. Pedro de Araújo Lima faz algumas mudanças dentro do período aí da legislação regencial. Ele faz uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional, que volta a concentrar muito mais poder no Rio de Janeiro, então ele vai restringir a autonomia provincial. Ele também volta ao Conselho de Estado e ele vai fundar o Colégio Pedro II, primeiro grande colégio público de ensino secundário no Brasil, e o IHGB, que vai ter uma função fundamental lá no segundo reinado. Esse período, falei ali um pouco das revoltas no governo do Padre Feijó, outras revoltas ocorrem no governo Araújo Lima, foi o período da história brasileira em que provavelmente chegamos mais perto de ter efetivamente uma quebra dentro do território, do Brasil se separar em vários territórios diferentes. Isso fica muito evidente quando nós analisamos as revoltas que aconteceram nesse período. Bom, a primeira revolta, grande revolta desse período, é a chamada Revolta dos Malês, que ocorre na Bahia em 1835. Né? Essa revolta, ela tem a participação de escravizados, escravos na sua maioria islamizados, mas não apenas. Chama atenção para a participação da Luísa Maim, a mãe de Luiz Gama, ela que já era uma negra livre, então nós temos também uma população de negros livres que participam dessa revolta. Tá? Bom, são escravizados, pessoas que convivem com a escravidão, não há outro motivo maior do que esse para fazer uma revolta. Chama atenção que ela é uma das grandes revoltas de escravizados organizadas dentro do Brasil. Alguns historiadores a consideram a maior revolta de escravizados do nosso país. Nesse conflito, os escravizados, assim como os negros livres, vão atacando os senhores. Então, o conflito se dá nas cidades e também dentro das áreas rurais ali em torno da cidade de Salvador. E a repressão ela vai ser conjunta entre a Guarda Nacional e esses próprios senhores. Né? A guarda já era uma guarda da elite e os senhores também vão atuar ali dentro. Nós temos em torno de 200 escravizados condenados à pena de açoitamento, enquanto mais de 400 negros, aí negros livres, vão ser deportados para a África. Afinal de contas, os escravizados tinham donos, você não podia simplesmente mandá-los embora. A revolta dos malês, ela é uma grande revolta que mostra também o que já falamos, como esses escravizados estão o tempo todo ali tentando lutar para acabar com a escravidão. Né? Então, a resistência de escravizados que está acontecendo. Mas ela é controlada relativamente rápido pelo governo, diferente das próximas que a gente vai falar. A cabanagem, por exemplo, é uma revolta que ocorre no Pará entre 1835 e 1840, então ela começa no governo do Padre Feijó, mas ela perdura por praticamente todo o governo do Araújo Lima. Ela começa por divergências políticas locais, dos partidos, né, que seriam ali os liberais e os conservadores, mas ao tentar atrair a população, seja para o lado liberal, seja para o lado conservador, o que esses partidos fazem é armar o povo e vem o povo se revoltar por conta das condições de miséria que viviam. Então, essa é uma das maiores revoltas populares da história do Brasil. E o nome dela, cabanagem, vem justamente das habitações que a maioria da população vivia naquele momento, né? Então, pessoas que moravam em cabanas, efetivamente.
No conflito, essa população está lutando contra a exclusão e a miséria que ela vivia, mas não há um projeto político, eles não têm a intenção de derrubar a monarquia, instalar uma república, não há uma proposta política efetiva. E o governo, a revolta foi reprimida a mando do governo pela Guarda Nacional, que promoveu um verdadeiro massacre na região, são mais de 40 mil mortos ao longo desses 5 anos. Uma segunda revolta que nós temos é a revolta da Sabinada, que ocorre na Bahia entre 1837 e 1838. E aqui já explicando o nome, o líder dessa revolta é o médico Francisco Sabino. Então o nome Sabinada vem dessa liderança. Motivos para a revolta, eles não aceitam o poder dos regentes, eles não aceitam ali o padre Feijó, e eles também não aceitam aquele que foi indicado pelos regentes para ser o governador da Bahia em 1837. E essa revolta ela tem uma proposta política, a proposta de separar a Bahia do Brasil até a maioridade de Dom Pedro II. Então, é claramente uma proposta que está falando em separar uma província do Estado brasileiro. A repressão foi encabeçada pela Guarda Nacional, assim como em quase todas as revoltas. Nós temos ali em torno de 1.000 mortos, mais de 3.000 sendo presos e julgados. Apesar de tudo, essas pessoas em 1840 vão ser anistiadas por Dom Pedro, uma vez que eles garantiam a lealdade ao imperador. Falavam em separar a Bahia, mas garantiam que voltariam a se reintegrar ao Estado brasileiro após a maioridade. Então, aqueles 3.000 que são presos e julgados como revoltosos depois vão ter a anistia concedida pelo governo. Nós temos uma terceira revolta, a revolta da Balaiada, que já se inicia no governo Araújo Lima, em 1838. A motivação são divergências políticas locais e a miséria da população, então muito parecido com a cabanagem, como nós falamos, começa com uma luta política entre liberais e conservadores, mas quando atinge as camadas populares, para as camadas populares, o que realmente interessa são as condições de miséria em que eles vivem. Tem uma participação grande de camadas populares urbanas e também uma participação quilombola importante dentro da Balaiada. Para explicar o nome, algumas dos líderes dessa revolta eram artesãos que faziam cestos de vime, que nós conhecemos como balaios. Daí o nome dela ter sido batizada de Balaiada. Eles chegaram a dominar as regiões, mas nunca se consolidaram efetivamente no poder. A repressão se inicia com a Guarda Nacional, mas em 1840 quem assume é o Duque de Caxias, e aí ele assume o comando da Guarda Nacional para encerrar essa revolta que continuava apesar do fim do período regencial. E ele promove ali nesse último ano também um verdadeiro massacre contra a população do Maranhão. E nós entramos na nossa última revolta, a Revolta Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. O grande diferencial dessa revolta é que ela foi uma revolta da elite estancieira, da elite fazendeira do Rio Grande do Sul. Motivos pelos quais essa elite se revolta, havia acontecido uma redução no imposto do charque que vinha das regiões da Argentina e do Uruguai, ao mesmo tempo em que o governo regencial havia aumentado o imposto do sal. Sal, que é matéria-prima essencial para a produção do charque, que é um tipo de carne seca. Então, enquanto o charque vindo da Argentina e do Uruguai ganharia vantagens, aquele produzido aqui no Brasil, na região sul, ficaria mais caro devido ao aumento no imposto do sal. Além do mais, a região do Rio Grande do Sul era uma região de contato com as repúblicas o tempo todo, uma vez que os países que estão ali em volta, todos haviam se tornado repúblicas após a independência. É a única revolta que nós temos nesse período ligada aos grupos da elite. Alguns passos aqui da Revolta Farroupilha. Em 1835, os farroupilhas eles vão depor o presidente da província, vão tomar a cidade de Porto Alegre, vão tomar o governo, acreditando piamente que o governo regencial negociaria com eles naquele momento e que eles resolveriam o problema muito facilmente. Mas, ao contrário,
o governo regencial envia tropas para a região e, em 1836, oficialmente, eles declaram a separação do Rio Grande do Sul do Brasil e a formação de uma república no Rio Grande do Sul, a qual eles dão o nome de República Piratini ou República Rio-Grandense. O principal líder da Farroupilha, Bento Gonçalves, chega a ser preso em 1836, mas consegue fugir ali com a ajuda dos revoltosos da Sabinada. Eles levam, o governo regencial o prende na Bahia para afastá-lo dos conflitos que estão acontecendo no sul, mas explode a Sabinada na Bahia e eles ajudam Bento Gonçalves a fugir. Em 1837, duas outras lideranças dessa revolta, Giuseppe Garibaldi, um italiano que veio para o Brasil fugido de perseguições da Itália e adere ao movimento, e o Davi Canabarro levam pela primeira vez essa revolta para Santa Catarina, invadindo e tomando a cidade de Laguna. Em 1839, eles declaram também Santa Catarina separado do Brasil, a fundação ali da República Juliana. E afirmavam sempre que se reintegrariam ao Estado com a adoção do federalismo. Não é a posse de Dom Pedro II que eles reivindicam, mas sim o federalismo, que houvesse mais autonomia às províncias dentro do Brasil. Tá? A repressão, podemos marcá-la como uma guerra civil sem qualquer problema, uma vez que nós vamos ter a Guarda Nacional de um lado, lutando vindo de outros estados, e o exército formado pelos farroupilhas ali no sul. Em 1842, depois de terminar a repressão abalaiada, Duque de Caxias vai assumir também a repressão ao movimento dos farroupilhas. No entanto, ali ele não vai entrar para comandar as tropas e promover um massacre, mas sim para buscar acordos em separado com cada uma das lideranças do movimento farroupilha. Esses acordos, de novo, são individuais, com cada líder se assina um acordo para que ele deixe a revolta. Mas, no geral, eles versam sempre nos mesmos pontos. Anistia aos revoltosos, a elevação do imposto do charque que vem da Argentina e do Uruguai, manter as patentes militares daqueles que lutaram no exército farroupilha, agora incorporados à Guarda Nacional, e dar uma anistia também aos escravizados. Contudo, é importante dizer que houve entre os líderes da Farroupilha e o governo imperial acordos para que aqueles escravizados que chegaram a formar tropas durante a Farroupilha, acabassem assassinados. Então, nós temos aí dentro do final do conflito da Farroupilha algumas emboscadas armadas para assassinar os escravizados, os grupos de escravizados que chegaram a formar tropas efetivas durante a guerra. Como nós podemos ver, o Brasil passou por um momento bastante tenso dentro da sua história e chegamos efetivamente perto de ter os nossos estados, as nossas províncias se separando e formando países autônomos. Diante desse medo, a elite brasileira, composta pelos liberais, vai planejar o retorno da monarquia, ainda que Dom Pedro II não tivesse a idade prevista em lei. Por isso, o movimento é conhecido como golpe da maioridade. Em 1840, com 14 para 15 anos, Dom Pedro II vai ser coroado como imperador sem nenhuma oposição. O golpe é planejado pelos liberais, mas mesmo o grupo conservador não faz oposição a isso. O golpe, ele deve ser entendido como a nossa grande garantia de uma unidade territorial e também uma unidade política, porque em torno da figura do imperador havia uma chance maior da gente conseguir uma estabilização do país.